Amém. Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler todo o texto. Mas eu quero começar com o último versículo. E depois então nós vamos retomar o texto e vamos fazer algumas considerações que eu acredito que é o que Deus quer falar conosco hoje, que o Espírito Santo quer falar conosco. Então eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 11. Fala assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E eu queria frisar esta última frase. Deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Essa é uma característica daquele que acredita em Jesus. É deixar tudo, deixar os conceitos, deixar o meu modo de ver a vida, é deixar aquilo que eu acho que é certo e substituir isso por aquilo que Jesus fala, por aquilo que Jesus ensina. Então, aqui fala que eles deixaram tudo e seguiram. Quem deixou tudo e seguiu? Os primeiros discípulos. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, todos. Nesse texto aqui específico, Pedro, Tiago, João e André deixaram tudo e o seguiram. Provavelmente eles já conheciam Jesus. Jesus estava ali pelo lago. Jesus estava ali por aquelas imediações que eles viviam. Local onde eles pescavam, local onde eles vendiam sua pesca, local onde eles moravam, local onde eles viviam. Jesus estava ali, naquele lugar. Então, provavelmente, esses homens aqui, eles já tinham visto Jesus. Já tinham ouvido Jesus. Mas chegou um dia que eles deixaram tudo e o seguiram. Existe um dia que a gente entende que sozinhos nós não podemos. Existe um dia que nós percebemos que apesar do nosso conhecimento, apesar do nosso estudo, apesar da nossa erudição, apesar do nosso conhecimento das coisas, nós precisamos deixar tudo e seguir Jesus. E isso aconteceu com esses homens. E eu queria então, depois disso que eu falei, eu queria que você lesse comigo Lucas 5, a partir do versículo 1, que conta a história do porquê que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos,
o que pertencia a Simão, que é Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, algumas coisas importantes que nós precisamos tomar para as nossas vidas aqui. A primeira é com relação às situações que acontecem em nossas vidas. Aqui, eles estão vivendo uma situação de frustração, de decepção. Trabalharam e não tiveram o retorno que esperavam. Trabalharam e não conquistaram aquilo que queriam. Fizeram tudo e não conseguiram ter aquilo que buscavam. Então, muitas vezes, amados, em nossas vidas, queridos irmãos, nós também, acontece isso algumas vezes na vida da gente. Nós trabalhamos muito e não temos o retorno que precisamos. Nos esforçamos muito e não temos e não alcançamos aquilo que esperávamos alcançar. E esses homens estavam assim. Eles estavam dessa forma. E talvez hoje você esteja assim. Talvez hoje você esteja decepcionado com algumas coisas. Esteja entristecido com algumas coisas. E eu quero te dizer que o Espírito de Deus quer trazer algumas coisas para você hoje. Aqui nesse texto fala que esses homens estavam lavando as suas redes. Eles estavam lavando as suas redes, tinham feito tudo e não tinham conseguido nada. Mas fala que Jesus viu ali com eles 2 barcos que estavam ali. Os mesmos barcos que eles usaram durante a noite para trabalhar e não conseguiram nada. Os barcos estavam lá já deixados. E Jesus então chega para Pedro, que era um dos donos de um dos barcos, e falou: olha, eu quero usar o seu barco. Eu quero que você saiba que talvez você mesmo nesse tempo de decepção que você está vivendo, de entristecimento, eu quero te dizer que Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida.
Deus quer usar os seus recursos. Deus quer usar você, mesmo nessa situação que você está. Jesus usou o mesmo barco. O mesmo barco que usa. Jesus quer usar você. Mesmo que você não tenha alcançado o que você queria, mesmo que você não tenha conseguido tudo que você queria, mesmo que você não tenha alcançado os planos e os projetos que você tinha, Jesus quer usar você. E aí fala que Jesus entra no barco. Jesus entra no barco. Eu quero te dizer que Jesus quer entrar na sua vida. Pastor, mas eu já sou crente. Eu já sou de uma igreja, eu já sou membro de uma igreja, mas Jesus continua querendo entrar na sua vida. Jesus continua querendo entrar em você, a ponto de você fazer o que esses homens fizeram. Deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, aleluia. Sabe, às vezes, queridos, nós não entendemos situações que acontecem na nossa vida. Mas eu quero te dizer que muitas vezes é a única forma de entendermos que sozinhos nós não conseguimos. Talvez seja a única forma de nós percebermos que nós não temos o controle de todas as coisas. Pedro, pescador experiente, aqui fala que ele tinha sócios. Então, provavelmente ele tinha uma empresa de pesca. Homem experiente, mas frustrado. E Deus pega então essa frustração e usa isso para mostrar para Pedro que ele precisava entregar toda a sua vida a Ele. Entregar todos os seus pensamentos a Jesus. Entregar tudo o que ele esperava a Jesus. E Pedro então fala para Jesus: ok, você pode usar o meu barco. E Pedro vai com Jesus. Jesus, então, ali naquele barco de Pedro, ele prega a palavra, que fala no versículo 4, tendo acabado de falar, ou seja, tendo acabado de pregar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Para Pedro, ele queria ir para casa. Ele queria ir descansar. Talvez ele queria ir tomar um banho, descansar e falar: bom, amanhã é um outro dia. Mas Jesus fala para ele: não é amanhã, é hoje o dia. E o Espírito Santo está falando para você: é hoje o dia. Não é amanhã, é hoje. E Jesus quer fazer morada em você agora, hoje, nesse momento. E aí, Jesus fala para ele: vá para onde as águas são mais fundas. Ou seja, o trabalho não terminou. Embora você esteja decepcionado, você esteja entristecido, ainda não terminou. Ainda não acabou. Então, volte para lá, continue a fazer.
Continue a remar. Continue a ver os lugares mais distantes que você precisa ir. Continue. E aí, quando vocês chegarem lá, lancem as redes. Não acabou. O Espírito Santo está falando para mim e para você. Não acabou. Lance as redes. Lance as redes. Aleluia. Glória a Deus. E aí vem a posição humana. Os nossos pensamentos, a nossa reflexão diante das situações, é o que Pedro tem aqui no versículo 5. E ele fala: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Eu trabalhei o ano todo e não consegui. Eu estudei todo o ano e não consegui. Eu tenho feito tudo que eu posso para resolver uma situação e não consegui. E é isso que Pedro falou para ele. E às vezes nós falamos isso para o Senhor, e às vezes nós pensamos isso. Já tentamos tudo. Mas aí Pedro continua, e ele fala: mas porque é tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então o Espírito Santo está falando para nós hoje: não é tempo de parar. É tempo de avançar, é tempo de continuar, é tempo de perseverar, é tempo de se esforçar. Lançar a rede é se esforçar. Não terminou. E aqui fala no versículo 6, que quando eles fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Sabe por quê? Porque não depende de nós. Aquilo que você está tentando fazer e não consegue, eu quero te dizer aqui, baseado na palavra de Deus, você não está conseguindo, não é porque você é incompetente. Não é porque você não tem capacidade. Não é porque você não sabe. É porque o primeiro lugar na sua vida tem que ser o de Deus. Então você se esforça, você trabalha, você luta, você faz tudo, mas não dá certo. Porque o primeiro lugar tem que ser o do Senhor. Porque você deve fazer não segundo o seu pensamento, mas segundo a palavra de Deus. É por isso que Pedro fala aqui, ele fala aqui: porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Na percepção de Pedro, na expertise de Pedro, no conhecimento de Pedro, ali não era hora de lançar as redes. Já era dia. E geralmente os pescadores pescam à noite. No entendimento de Pedro, ali não era o lugar para lançar as redes. Mas fala que ele lançou. E eu quero te dizer algo importante. Talvez na sua interpretação da vida, não é o momento de lançar as redes, de continuar, de perseverar. Mas na concepção do dono da vida, que é Jesus, é momento de perseverar, é momento de continuar, é momento de se esforçar. Aleluia,
Aleluia. E fala que quando eles fizeram isso, os peixes vieram. E era tanta coisa que só eles não poderiam resolver aquela situação. Porque quando Deus dá, Ele não dá só para você. Quando Deus te abençoar, lembre-se disso. Você vai ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você. Continuar, perseverar, trabalhar, mesmo nessa situação. E aí Deus vai te abençoar, mas presta atenção numa coisa. Quando Deus te abençoar, reparta essas bênçãos. Porque fala aqui que era tanto peixe, que eles chamaram os companheiros. Aleluia! Chame os companheiros. Quando Deus te abençoar, quando as coisas começarem a acontecer, porque vão acontecer, se você fizer conforme a palavra de Deus, vão acontecer. Quando isso acontecer, lembre-se das outras pessoas, chame as pessoas, fale, olha, venham participar comigo dessa bênção, disso que Deus fez na minha vida. Então aqueles homens foram e ajudaram aqueles outros que estavam pescando tanto. E aqui, algo importante que fica aqui também é o versículo 8. Fala assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ou seja, Pedro reconhece a sua situação, quem ele realmente é. Sabe, irmãos, eu vejo que nós, nesse tempo que nós vivemos, nós somos tão orgulhosos, nós achamos que sabemos tantas coisas. E o que Deus espera de você e de mim é que a gente reconheça quem é Jesus. Que a gente reconheça a diferença do nosso Senhor Jesus. Que Ele realmente é Deus. E que se Ele é Deus, Ele controla a nossa vida. Ele dirige a nossa vida. Ele define o que deve ser feito. Não sou eu que defino, mas Deus. Não sou eu que falo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se Deus quiser, eu farei. Então Pedro, ele reconhece isso e fala para o Senhor: Senhor, eu sou um homem pecador. Por quê? Porque eles viram tudo aquilo que Jesus fez na sua vida. E aqui eu quero que você pare para pensar numa coisa também. Jesus fala para Pedro, no versículo 10, ele fala: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Ou seja, de agora em diante, o que será mais importante na sua vida será compartilhar do meu amor às pessoas. Você precisa compartilhar do amor de Deus às pessoas. Falar daquilo que Ele fez na sua vida.
expressar a sua gratidão a Deus, falar para Ele e para as pessoas que estão próximas a você, agradecer a Deus. Isso vai fazer com que as pessoas voltem para o Senhor. Pessoas estão sem direção. Hoje, muitas pessoas não sabem como viver e o que fazer. Então, o Espírito Santo está falando o mesmo para você hoje. Você vai ser pescador de homens. Então, você vai levar a palavra de Deus. Você vai levar os ensinos do Senhor às pessoas. Então, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aqui então, vem esse versículo 11 que foi o que nós começamos. É interessante porque quando você lê esta mesma narrativa em outros evangelhos, por exemplo, no evangelho de Mateus, de Marcos, lá fica um pouco vago as coisas, mas aqui a gente percebe o que aconteceu. Fala que Jesus, nesses evangelhos, fala que Jesus ia passando pelo mar da Galileia e encontrou esses homens, Pedro, Tiago, João, André, e falou: venham e me sigam, e fala que eles seguiram. Mas aqui fala que eles tiveram essa experiência com Deus. Então eu quero te dizer que talvez essa situação que você está passando hoje é algo que Deus quer usar na sua vida para você chegar a essa conclusão que esses homens tiveram. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Muitas vezes, para nós seguir a Deus, seguir a Jesus de uma forma plena, nós precisamos ter experiências fortes com Deus. E talvez essa situação que você está vivendo, talvez uma enfermidade, talvez o desemprego, talvez um problema familiar, isso pode ser a oportunidade para você conhecer a Jesus de uma forma tão profunda que você vai deixar tudo e seguir Jesus. Tudo. E eu não estou falando aqui, eu sei que eu não estou falando aqui só com pessoas que não conhecem Jesus. Eu sei que eu estou falando com pessoas que já conhecem Jesus, já ouviram o Evangelho de Jesus, sabe que Jesus morreu na cruz para te salvar e já aceitou Jesus, eu sei disso. Mas o que eu estou falando para você é que nós precisamos fazer o que eles fizeram. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Você precisa deixar tudo. Tudo que você se agarra como segurança. Deixar tudo isso e seguir Jesus. Fala que eles deixaram seus barcos. Sabe o que é isso? Se eles eram uma empresa de pescaria, deixaram os barcos. É deixar tudo aquilo que dava a eles condições de ter recursos. E eles seguiram Jesus. Então, nessa noite, eu queria te perguntar: o que você precisa deixar para seguir Jesus? O quê?
Eu queria que você pensasse isso. Seguir Jesus é muito mais do que simplesmente concordar com Jesus. Achar bonito, achar a música bonita da igreja, achar a mensagem bonita. Seguir a Jesus é eu me lançar nos braços do Senhor. Totalmente. Totalmente. É depender dEle. Eu queria te perguntar se você depende de Jesus. Ou se você toma as decisões e depois pede para Deus abençoar. Precisamos depender dEle. Aqui fala nesse versículo que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Está falando com você e comigo. Está falando o que você precisa deixar para seguir Jesus. Eu queria orar com você. E eu queria te pedir para você orar comigo também. Fale com Deus. E se você já percebe algumas coisas que você precisa deixar, e que talvez você não tenha forças, então, peça forças ao Senhor. Peça forças a Ele. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai querido, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra. E ela nos falou de forma tão clara que no meio das frustrações, no meio dos problemas, nós temos uma saída: ouvir o que Jesus diz. Então nessa noite, Senhor, o Senhor está falando com algumas pessoas. Pai, eu oro por essas pessoas, por esses irmãos, por esses amigos. Pai querido, que a Tua palavra seja forte o suficiente na perspectiva deles, que eles percebam a Tua palavra forte o suficiente para levá-los a Te seguir de forma incondicional, Senhor. Aleluia. Eu quero orar, Pai, por essas pessoas. Pai, dê a elas força espiritual para deixar aquilo que está atrapalhando a sua vida para seguir Jesus de forma plena. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, se você quer fazer isso hoje, eu queria que você orasse comigo. Fale com Deus assim: Pai, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu quero fazer conforme a Tua palavra disse. Eu me desfaço, eu deixo estas coisas que estão me atrapalhando de Te seguir. Fale o nome delas. Fale o nome delas. Se for um vício, fale. Se forem pensamentos, fale. Fale. Se forem atitudes, fale. Aleluia. Então, Pai, eu entrego estas coisas no Teu altar
eu me desfaço delas, e eu faço como Pedro, como Tiago, como João. Deixo tudo isso e vou te seguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso hoje, está aparecendo aí uns números de telefone. Mande um WhatsApp para essa pessoa e fale: olha, eu fiz isso, e eu quero que vocês me ajudem a seguir Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. A vida eterna.
cheia da presença do Senhor. Que Ele continue falando no seu coração, que Ele possa sondar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Ele acrescente mais fé em você, que Ele possa trazer mais dele em você, em nome de Jesus. Eu declaro, amém, glória a Deus, aleluia.